Sejam bem-vindos ao 6º episódio do Almedic Podcast. E a cada episódio nós temos um convidado, uma convidada diferente, né? De área diferente, um profissional diferente para estar levando saúde, informação e bem-estar para você e toda a sua família. E hoje temos uma convidada muito especial, né? Que a gente adora ela, mas antes de eu apresentá-la, gostaria de falar um pouquinho sobre a Almedic, né? Já que a gente tem novos inscritos aqui no canal do YouTube e também novos seguidores lá no nosso Instagram. Então, para conhecer a Almedic, né, tem o nosso Instagram, @omedicsaúde. Nós somos de Criciúma, Santa Catarina. Temos a nossa matriz na Rua Coronel Pedro Benedetti e a nossa filial na Rua João Sequinel. Eu sou Laís Nazário, sou fisioterapeuta responsável e estou aqui, né, fazendo parte do podcast da Almedic, tirando dúvidas, né, do pessoal, entrevistando nossos convidados, sempre com o intuito de levar saúde. É isso a nossa meta aqui do podcast da Almedic. E agora, né, convido a doutora Ana Nazário, que é a nossa convidada de hoje, uma pessoa que a gente gosta muito. Eu, particularmente, admiro muito ela, né, pelo ser, por tudo que ela faz pela sociedade, ela que gosta de estar com o povo, ela que gosta de levar informação para todos. Então, seja muito bem-vinda, doutora, ao nosso podcast e se apresente, fique à vontade. Muito obrigada pelo convite, estar novamente com a Almedic, né? A gente tem uma história já de longa data, né, Laís? E sempre o carinho de vocês me conforta de saber que a gente tem grandes parceiros também em Criciúma. E para quem não me conhece, sou a doutora Ana Nazário, sou médica angiologista e também atuo no Doppler vascular, né? Trabalho em Cocal já há quase 17 anos. Sempre contei com vocês aqui em Criciúma para os pacientes da nossa região também. E venho hoje falar um pouco sobre a respeito de um assunto, né, que até então era muito tabu, né, que são as meias elásticas, mas a gente está com esse olhar do angiologista, com muita coisa moderna, muita coisa para a gente poder, né, mostrar para as pessoas que a prevenção ainda é o melhor negócio, né? Com certeza. E até como você disse, né, a nossa parceria já não é de hoje, a gente já se conhece aí uma longa data, a Almedic com a doutora Ana. E eu gostaria que você contasse um pouquinho dessa história, como começou, que eu sei que foi lá na vida acadêmica, né? E conta um pouco pra gente como que você conheceu a Almedic. Então, na época de faculdade, eu era muito empenhada, assim, até hoje sou, né? Você mesmo mencionou que eu gosto do povo, assim. Então, teve um projeto, Verão da Unesc, no Rincão, nas areias do Rincão. E nesse projeto, prontamente a Almedic estava patrocinando o projeto vinculado às áreas da saúde. E desde ali começou a grande parceria com vocês, assim, como é importante isso, né, de fazer o alerta para as pessoas, de mostrar que saúde não é só dentro do consultório, dentro dos hospitais, você consegue levar saúde para a beira da praia, né, no alto verão. Isso foi fundamental para a minha formação também, então eu tenho muito que agradecer a vocês. Ah, que legal, a gente preza muito isso também, né? A Almedic, desde que eu conheço, né, e eles lutam muito por isso, é que estar presente. Então, desde eventos, né, a gente está participando, de estar ajudando, contribuindo, e também nos eventos que a gente diz externos com os fornecedores, feiras, a gente gosta de estar presente, né? Para se atualizar, e também aquele ditado, né? Quem não é visto não é lembrado, então a gente precisa estar no meio. E como a gente, né, como eu falei, essa importância da conscientização que você faz, de todo o trabalho de prevenção com a sociedade, e vai para Tubarão, e vai para Cocal, Uruçanga, e todos os cantos da região sul, a doutora Ana está lá presente. Falou de problema vascular, angiologia, tudo que tem a ver com doença, né? Até a prevenção com os diagnósticos que você faz também. Então, eu sempre vejo ela lá, meu Deus, mas ela não para. E eu acho muito rico isso, porque não é só a sua parte ali como médica, e sim você largar tudo, né? Larga sua família, é final de semana, são horas ali de dedicação, então
Eu, como falei, né, sou muito grata por isso que você faz por todos, né, não só pela sociedade, mas essa conscientização. E eu acabo sendo bem admirando mesmo, né? E com esses seus eventos que você faz, qual é o teu objetivo com tudo isso, né? E o que te traz de resultado? Você sabe que eu levanto a bandeira da saúde vascular há muitos anos, né? Muito antes de eu me formar, né? No histórico familiar, assim, na época da parte acadêmica ali, teve algumas nuances importantes, assim, na família, onde a vascular começou a ser despertada e a paixão também. E nisso tudo, o fato de você trabalhar não só no tratamento da doença já estabelecida, mas também na prevenção disso, né? Como é importante a gente ter ferramentas para que a gente consiga, pelo menos, diminuir um pouco o impacto da doença na família ou na gente mesmo. E eu acho que isso foi algo, assim, muito notório, onde fez com que eu levantasse a bandeira da prevenção. E quando a gente fala em prevenção, a gente tem tanta coisa hoje em dia, tantos dispositivos, tanta informação, e muitas vezes a gente não tem essa canalização do que realmente é viável para mim, né? As pessoas, elas têm muita informação e acabam não fazendo uso. Então, acho que a minha bandeira é isso, é levantar essa bandeira da saúde vascular, onde você consiga ter essas ferramentas fáceis de você ter, e você consiga diminuir o impacto da doença vascular sobre você ou sobre sua família. Por isso que eu sou engajada, eu gosto desses movimentos, dessas campanhas, e eu acho que para mim a saúde vai muito além do consultório, com certeza. E o legal disso tudo, né, como você falou, às vezes não é para mim, né? Eu tô vendo lá um sintoma, estou vendo, né, alguém passar por uma tal situação. E eu ter essa informação, ter recebido essa informação de uma forma e poder repassar, orientar aquela pessoa, um familiar, um amigo, que seja, né? Então, acho que vai muito além do só para mim, né? Essa conscientização geral de passar para o outro, de conscientizar o outro. É rico isso. Eu acho que você sente esse resultado depois no consultório. Eu acabo tendo esse feedback, esse retorno, não só do paciente que me procura, né, pela experiência que a gente tem também já de longos anos na área, mas muitas vezes até mesmo um vizinho, um colega, assim, eu vi tal coisa, a campanha tal em relação à trombose, que foi nosso grande foco ano passado, no final do ano, e acaba que passando informações necessárias e que a gente chama de triviais, para que você tenha realmente, né, o alcance daquela saúde tão almejada. E a gente acaba tendo esse reflexo de uma forma indireta no consultório. Isso é muito, muito legal como crescimento não só profissional, realização mesmo. Eu acho que é isso mesmo, é uma realização. Poxa, tá dando certo. Tá dando certo. É algo que tá dando resultado, né, a conscientização. E até um dos assuntos, né, que a parte vascular, existem inúmeros assuntos para a gente poder conversar aqui, mas um que a gente tocou e viu que você também tem muita prioridade, assim, propriedade de estar falando, é sobre a trombose, né? Muitos têm um olhar, talvez conhecem, sabem que é ruim, né? É desconfortável, ninguém quer, todo aquele tabu, assim, né? Mas é um assunto bem amplo, mas que a gente sabe que você tem esse trabalho por trás também, já que você é uma das membros da Sociedade Nacional e Internacional de Trombose e Hemostasia, né, da sociedade. E como campanha também você tem o Mexa-se contra a trombose, né, que é comemorada aí no dia 13 de outubro. E é muita coisa que você tá engajada aí com a trombose, né? Então, esse ano, assim, o que você tem de projeto? O que você vem fazendo? Quais são os teus planos? Que eu sei que tem bastante coisa aí, né? Bastante coisa. Vai botar em prática. O ano passado a gente ficou mais focado em palestras de uma forma literalmente informativa, mas muito local, né? Então, a gente percebeu junto com a sociedade internacional que realmente o projeto são ações onde você pudesse mostrar o que fazer em relação à prevenção de trombose.
Então, esse ano a gente começou já com o Tigrão, né? Então, o Tigrão foi lá na clínica e ele é uma figura que tá, pra gente aqui, que é de Criciúma, né? É um personagem que ele tem esse engajamento. E ele fez, durante uma consulta comigo, algumas ações do prevenção. Então, a nossa ação começou, foi início com ele, para a gente dar essa pegada, assim, um pouco lúdica, para as crianças também perceberem que é algo que tem que ser educado desde pequeno, da trombose em si. E também trombose pode dar em criança, né? A gente acha que é só adulto, criança também pode ter trombose também nas veias, né, da perninha, ou às vezes de um acesso de medicamento no braço. Então, criança também pode ter trombose, isso é importante evidenciar. Então, uma das ações foi isso, foi através do Tigrão fazer esse lançamento, e durante o ano, até o dia 13 de outubro, a gente vai ter ações de realmente mexa-se em relação à trombose. Não só com ações mostrando o que é feito, mas sobre conscientização da prevenção. E nisso a gente entra com uma boa hidratação, uma boa alimentação, com atividade física, com uso de meias elásticas, entra em relação às pessoas que vão para uma cirurgia, o que é importante fazer também. Então, a gente acaba evidenciando através de vídeos e grandes parceiros, de uma forma que a gente possa divulgar, assim, não só numa região, que é a nossa, mas até no território nacional, para ser mais abrangente as ações que a gente está desenvolvendo. Vem muita novidade, depois eu venho contar mais coisa aí. Só um spoiler, assim, que a gente está recebendo, né? Que eu sei que tem bastante coisa já engajada, né? Porque é um assunto que realmente, né? Muitos acabam conhecendo, né? O nome, e por ser algo, às vezes, ruim, silencioso, acham que é irreversível, então, mas desconhecem realmente o que é a trombose. Então, eu gostaria de saber que você explicasse pra gente os tipos de trombose e como que ocorre a trombose. Então, trombose é qualquer trombo, qualquer entupimento da tua circulação. Seja ela nas veias, né, nas varizes, que o pessoal habituado mais a conhecer mais facilmente, ou nas artérias, que são as tromboses que pode dar cerebral, né, que é o AVC, pode ser um infarto nas coronárias, ou pode ser nos membros inferiores, que muitas vezes leva à amputação da perna do paciente. Então, quando a gente sabe que trombose entupiu a circulação, e muitas vezes pode ser silencioso e só o agravo, que é quando não tem muito o que fazer, pode ser tão evidente, a gente entra na prevenção de alguns fatores. Então é importante ressaltar que pessoas que têm alguns fatores de risco para qualquer tipo de trombose tenham mais prudência quando forem viajar, quando forem para uma cirurgia, quando forem, no caso, né, serem submetidas a cirurgias de longa duração, que são as bariátricas, as cirurgias plásticas, para que você minimize o efeito, né, desses fatores não tão positivos que vão te dar uma trombose, um entupimento. Então, a gente acaba focando muito nisso, explicando o que seria a trombose e que os fatores de risco não é só o cigarro ou o colesterol mais elevado, a gente tem outros, né, componentes que vão predisponer a pessoa a ter uma trombose súbita também. E para a gente até ficar mais atentos, que eu digo, né, porque vigilantes, porque a trombose é isso, é tu estar atento aos sintomas e também os fatores de risco, né, como você já resumiu para a gente, que influenciam bastante na causa. Por exemplo, até mulheres, o anticoncepcional pode ser uma grande causa. Então, quais seriam as principais causas, né, para levar uma trombose, pelos sinais e sintomas também, para a gente poder identificar? Então, as principais causas, né? Obviamente as mulheres são mais acometidas, por quê? Porque o uso do anticoncepcional de forma indiscriminada, isso gera, né, um desequilíbrio hormonal e pode gerar uma trombose. Fatores familiares, né? A gente tem um histórico na família de trombose, evidentemente uma pessoa vai ter mais chance de ter trombose. Obesidade, sedentarismo,
doenças que a gente chama de comorbidades que são do dia a dia, né, que mais comuns, como hipertensão e diabetes sem controle, podem também, junto a outros fatores, darem trombose. Varizes, né, varizes proeminentes, varizes volumosas também podem dar trombose. Viagens longas, né, eu tive até um caso recente de um rapaz, 30 anos, fez uma viagem de carro, foi para o Uruguai, e voltou com trombose. Então, são coisas que a gente, né, tem que tirar aquele mito de que vai pegar só pessoas com mais idade e relembrar que alguns fatores podem realmente predisponer trombose em pessoas mais jovens também. Não posso deixar de falar aqui da COVID, que está relacionado com tromboses cada vez mais linkadas com isso, e também os vários tipos de câncer. Tem pessoas que acabam descobrindo que tem câncer porque teve uma trombose e depois foi investigar melhor isso e era oriunda de um câncer. Que o câncer ele acaba deixando o sangue de uma forma mais, com a coagulação mais acentuada, mais fácil de fazer trombos. E alguns tipos, né? E daí eles acabam sendo um sinalizador através da trombose. Então é importante realmente o que você falou, sermos vigilantes, de ficarmos atentos ao nosso próprio organismo e qualquer alteração importante, assim, tipo, isso não é do meu dia a dia. A pessoa procurar atendimento para que evidencie e descarte a trombose. Até porque acredito que o diagnóstico já precoce, né, de a gente ver o quanto antes, isso já ajuda muito no tratamento, né, depois. Porque eu não sei se o diagnóstico ele é feito somente presencial, palpável, é por exame, como que esse diagnóstico pode ser feito? O diagnóstico ele é um diagnóstico clínico que a gente chama, né? Então a gente conversa com o paciente, faz toda a anamnese, analisa o paciente e examina o paciente. Então, telemedicina para o vascular eu acho que realmente é totalmente inviável. Você realmente tem que sentir os pulsos do paciente, a circulação, ver o trajeto que a variz está trombosada ou a região do corpo que está com a trombose. E, obviamente, para a gente ter confirmação da extensão desse trombo e da localização exata, a gente acaba fazendo o Doppler vascular, que é o ultrassom com propriedades vasculares que a gente analisa onde entupiu a circulação. Então, é importante, mediante a consulta, fazer o exame para diagnosticar melhor a localização e, frente a isso, Laís, estabelecer o tratamento. Se é por 3 meses, se é por 6 meses, se é por 1 ano ou se por uma vida toda. Então, mediante a um diagnóstico completo, né, você acaba estipulando o tratamento do paciente. Sim. E até, né, como a gente falou, o diagnóstico mais rápido possível, né, com os leves sintomas que possa ter, até para não ter uma complicação disso, né? Porque pensa, um trombo deslocado pode dar até uma embolia pulmonar. Então, isso já se torna grave, já se torna algo mais difícil, talvez, de a gente conseguir reverter, né? Mas, em termos de prevenção, agora, o que a gente poderia, né, estar indicando, estar passando, né, informação de prevenção para a gente estar prevenindo essa trombose, como você falou ali sobre a viagem, né? Sim. Então, de que forma é que a gente pode estar prevenindo a trombose? Durante o paciente tem essa viagem programada ou não, né? A gente sempre orienta assim, que durante a viagem em si, claro que hidratação, né, se movimentar o máximo possível que der durante a viagem, se ela for longa, e o longa a gente chama acima de 2 horas hoje em dia. Uma época eram 4 horas, mas reduziu para 2. E, obviamente, que eu alerto todos os pacientes que o uso de meias elásticas de prevenção para quem vai viajar é importante também. Porque a panturrilha, ela trabalha como se fosse nosso coração periférico. Então, é importante que você tenha dispositivos melhorando a contração dessa veia e otimizando o sangue de volta para o coração, fechando o ciclo cardíaco. Por quê? Porque muitas vezes, nessas viagens longas, o sangue ele literalmente fica um pouco mais lentificado na batata da perna, na panturrilha, e aonde pode, em alguns casos, por outros fatores também, se a pessoa às vezes é um obeso, se a pessoa é um sedentário, ou às vezes é uma gestante, ou às vezes tem doenças que não estão bem cuidadas, façam que o sangue ele fique o quê? Com aquela coagulação um pouco mais acentuada e venha dar uma trombose, um trombo.
E 30% das pessoas não sabem que estão tendo trombose. É assintomático. São assintomáticos. Por isso que é fundamental a gente pensar em prevenção, em todos os casos que a gente puder, né? Salvo aquelas contraindicações absolutas de uma meia elástica, mas é importante pensar que a meia elástica realmente ela tem um papel fundamental para a prevenção de uma viagem. E aí a gente entra no assunto que eu amo, né? Que é meias de compressão. E a gente sabe, né, que hoje, claro, as pessoas vêm se conscientizando melhor, né? Elas até vão até a loja, eu vou fazer uma viagem, então eu gostaria de uma meia. E a gente fica, poxa, como tá mudando esse pensamento, né, de as pessoas se recusarem a usar o meio de compressão, a gente ter aquela ideia assim, é só bege, é só aquela meia apertada, quente. Então, o povo, né, com o conhecimento, com tudo isso também que a gente vem fazendo de conscientização, as pessoas já vão com outro olhar. Então, já vão procurar para ir viajar, né, às vezes para praticar esporte, tem também as meias antitrombo para cirurgias. Então, hoje, lá na Almed, nós trabalhamos com mais de 300 pares de meia. Então, para todos os estilos, gostos, cores, tom de pele, tem rosa, tem azul, tem preta, masculina, tem ponteira fechada, ponteira aberta, meia coxa. É assim, a gente fala, só não tem mais desculpa para não usar a meia de compressão. Mas tudo isso de forma correta, né? Porque a gente tem que a suave compressão, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre as compressões, porque existem, né, as diferenças e qual delas são indicadas. Então, quando a pessoa não tem uma doença vascular estabelecida nas veias, né, a gente orienta que a suave compressão é o ideal para a pessoa, né? Ela não vai tratar algo, ela vai prevenir. Então, 15-20, que é a suave compressão. Claro que tem algumas marcas que de repente mudem um 18, pouquinho. 23. Mas a gente chama de suave compressão para dar uma redundância no que é utilizado sem ser um tratamento. Sim. Então, elas atuam com meias de prevenção. E nisso entram as meias indicadas, né, para as viagens, onde as pessoas acabam tendo essa tecnologia hoje em dia associada, onde te dão um pouco mais de conforto no uso das meias, né? Onde te dão um pouco mais de conforto no uso estético das meias, sim, né, Laís? A gente sabe que até então tinha aquele preconceito da meia bege da vovó e tal. E hoje em dia a gente tem outras questões que a gente pode estar atribuindo, tendo qualidade, tendo uma estética legal do uso da meia e realmente fazendo esse objetivo que é prevenção. Então, suave compressão é prevenção. Já a média compressão, né, que é a 20-30, ela acaba sendo uma meia utilizada para as pessoas que já têm uma doença estabelecida venosa, né? Então, a pessoa já tem uma trombose que está usando meia para melhorar todo o seu condicionamento, a pessoa já tem varizes proeminentes ao ponto de ter desconforto, peso, cansaço nas pernas, que uma meia vai aliviar a sintomatologia também e melhorar com que não tenha trombose nessas varizes. Então, é importante pensar como um tratamento. Nos casos das pessoas que fizeram cirurgia de varizes, também acabam utilizando a meia, né, para você ter um condicionamento pós-operatório ainda melhor. Pessoas que fazem procedimento que eles chamam de espuma, né, é um procedimento que você também vai diminuir essas varizes, você tem que ter uma compressão adequada, você acaba usando também meias de compressão. E a gente tem a meia de alta compressão. As meias de alta compressão, elas são um pouco mais restritas no uso delas, né? Então, pacientes que têm alteração da própria perna, que a gente acaba chamando do linfedema também, e hoje em dia também do lipedema, você acaba tendo uma elastocompressão moldando um pouco a gordura. Pacientes que têm a elefantíase, que são as pernas bem volumosas por problemas linfáticos, a gente também acaba orientando que as meias têm que ser com um poder do elástico um pouco mais forte para você ter o tratamento que a gente espera. Então, de uma forma assim bem resumida, a gente entra como suave como prevenção, média como tratamento das tromboses em geral, varizes associadas e alta compressão com alguns casos específicos. Certo, muito bom. E trazendo um pouco sobre a nossa realidade lá de loja, né, de venda das meias, as pessoas vão lá, vocês têm meia de compressão? A nossa primeira pergunta, tem receita médica?
Porque, eu não tenho, mas pode ser de alta compressão, a máxima que tu tem. Daí a gente, não, calma, não é bem assim, a gente explica a importância. Você tem que ir ao médico, né, vascular, angiologista, para que ele possa ver o seu caso. Porque se eu te der, né, nós como lojistas, dermos uma meia de alta compressão além do que você precisa, posso estar piorando o seu caso. Então, isso tá correto o que a gente tá falando, porque eu acho que a compressão demais prejudica, como talvez a compressão de menos também não vai fazer o efeito que precisa ser feito. E como isso é importante como empresa, né? Porque nós, né, que estamos na linha da saúde, a gente precisa que os parceiros sejam coerentes com o nosso propósito de trabalho, né? Então, a partir do momento em que a pessoa se automedica, porque a meia, ela é uma meia medicinal, e ela quer escolher a graduação e a compressão que ela acha que seja adequada, acaba caindo por terra o propósito dela, né? O propósito dessa pessoa em se cuidar. E a gente sabe que existem algumas contraindicações para algumas porcentagens ali de pessoas que não podem estar utilizando a meia. E, obviamente, o vascular acaba sendo o médico mais apropriado para poder definir isso em relação ao receituário médico e tudo mais, o que é viável para aquele paciente, né? É interessante nessa questão que a gente fala de se auto-escolher a meia, como tem pessoas, e a gente sabe disso, que os bastidores, né, a gente escuta algumas coisas assim de arrepiar os cabelos, que às vezes pega a meia emprestada do vizinho ou do parente que usou e não deu certo e acaba meio querendo utilizar uma meia de alguém que não é para si, né? Sim. E como isso é complicado até para a pessoa poder falar bem de um produto medicinal se ele está usando de forma totalmente errada. Não é para ele, não é a medida dele, não é a compressão dele, e daí ele pega e fala mal de um produto que, se fosse totalmente organizado, faria muito bem, né? De forma correta. Então, isso a gente acaba pegando muito no dia a dia, esse uso errôneo da meia, não só por tentar comprar algo sem receita, mas para utilizar de alguém que impressou ou doou. Sim, e eu te digo que isso é comum. Assim, já diminuiu. Né? No começo, assim, lá anos atrás, podemos dizer assim, isso era muito mais comum. Hoje ainda tem? Tem, mas eu vou te tranquilizar que é menos. Mas é algo que realmente a gente tem essa responsabilidade, deixamos de vender mesmo, porque não é o nosso intuito vender, e sim também estar vendendo de forma correta. Então, é uma responsabilidade nossa também, porque imagina, né, um paciente chegar, isso depois num consultório, chegar numa emergência e estar utilizando uma meia de forma incorreta. Então, não é o nosso intuito. Então, a gente vai estar acabando prejudicando ao invés de ajudar. Não é nosso pensamento. E até na venda, assim, que a gente faz, como a gente tira as medidas, nós temos aí 3, 4 vezes no ano, treinamentos de como tirar a medida correta, de como ver na tabela, porque cada modelo tem a sua tabela. Então, às vezes, eu uso M. E na outra tabela de uma outra marca, de uma outra meia, a gente pode ser uma G, pode ser outro tamanho. Então, a gente sempre prefere tirar as medidas, a gente até explica para o cliente, né, que às vezes eles querem, a pessoa não pode ir até a loja, a gente também faz atendimento a domicílio, que é algo comum, de a pessoa não conseguir ir até a loja, porque a gente se responsabiliza pelas medidas mesmo. E aí depois a gente vem sobre os cuidados de como lavar, de como utilizar, colocar essa meia. Até, inclusive, a gente fez um vídeo, né, institucional, porque às vezes a gente... É tanta informação na hora de vender e falar sobre a meia, tudo... A pessoa esquece, né? Pega um pouquinho daquilo ali e depois vai para casa. Eu acho que é assim, e no fim... E aí depois passa para o médico, não, mas elas não me falaram nada disso. A gente, não, peraí, vamos mudar esse cenário, vamos fazer um vídeo. E aí a gente fez de como lava, de como coloca, de como usa... Tudo para a pessoa, porque daí o vídeo tu pode estar repetindo, vendo quantas vezes quiser. Então melhorou bastante, foi algo que a gente fez e tem dado muito certo. E aí, até a gente também gosta de falar, porque até a gente trouxe aqui algumas meias, né? Que a gente tem a panturrilha, existe a meia coxa,
a meia calça, a meia de gestante. Então, às vezes a pessoa não tem essa necessidade de usar até a meia calça. Sim. Pode estar adaptando com uma meia panturrilha. Então, queria que você explicasse dessa forma, porque às vezes tem muita dúvida sobre isso, sabe? Mas eu não queria usar até meia coxa. Pode usar até o joelho? Na verdade, assim, o que a gente tem que se ater principalmente tipo, em relação ao tratamento, né? Se é prevenção, 3/4 está ok, pode ser usada, né? No caso da antitrombo, obviamente, que é uma meia calça, né? Ela, 7/8, no caso, ela vai ser utilizada na perna inteira, porque vai prevenir a trombose durante o ato cirúrgico no pós-imediato. Mas em relação às meias de tratamento de varize, tratamento de trombose, a gente vai voltar naquele aspecto de é importante ver onde está o problema para mensurar se a meia 3/4 ela é o suficiente para aquele caso, ou a 7/8 é o mais ideal, ou até uma meia calça seria interessante. Então, muitas vezes tem pessoas que têm varizes bem naquela junçãozinha ali do interno do joelho, um pouquinho acima ou um pouquinho abaixo do joelho. Quando você coloca uma meia 3/4, você pode garrotear em cima dessa variz. E pode realmente ser algo desconfortável ou até mesmo prejudicar ainda mais a circulação de algo que a gente está querendo melhorar. Por isso que é interessante uma 7/8 nesse caso. Agora, quando a pessoa tem algumas varizes mais em coxa, que são as tributárias, não faz sentido você botar só uma meia 3/4. É interessante botar uma meia que cubra um pouco mais a coxa e vai para cima, né? A compressão assim dela. Então é interessante isso. Primeiro, a pessoa ter noção de onde é a doença ou tá o problema dela, para realmente faz sentido ser só uma 3/4? Não, tem que ser uma 7/8. Então 7/8. Sim. Porque senão a 3/4 acaba sendo... ela vai fazer o seu benefício, mas às vezes não é aquilo que a gente espera, né? Como um conjunto para melhorar a doença da pessoa. E até porque tem também a parte estética também, né? Que a gente vem aí enfrentando bastante. As mulheres já estão não querendo mais, aquela meia assim, eu quero uma meia mais transparente, mais elegante. Então, como a gente sempre fala, você usa bermuda, usa saia, porque até o joelho ela vai ficar aparente a meia. Então, se você usar uma 7/8 ou uma meia calça, vai ficar mais bonito, mais elegante. Então, tem tudo essa questão também, né, de deixar o cliente mais confortável. Porque não adianta também ele levar, às vezes, uma meia e aí, a gaveta, ela não usa meia. Então, você tem que usar, né? Às vezes, antes até surgia um mito, porque você tem que acordar e botar meia. Não pode sair da cama. Não pode nem pisar o pé no chão, já tem que eu me estar questionava como é que faz para tomar o banho, como é que faz tudo, eu né? Eu falei, gente, mas coitado da pessoa, ele não vai tomar banho, não vai tomar café. Daí a gente, pode... eu posso? Não, pode levantar, vai, toma o seu banho, toma o seu café e depois bota a meia. O que não pode é lá no meio da tarde, a sua perna já está, às vezes, mais inchada, né? E a circulação já está muito ativa, e aí você querer colocar meia. Compensar, né? Não sabia. Então, a gente ainda conscientiza bastante dessa forma. E até uma questão também que a gente preconiza bastante é sobre, que eu falei ali, sobre as medidas, né? A gente até falou ali sobre usar a meia do outro, porque as medidas, eu sempre digo, a meia de compressão, ela é feita para você. A meia que é para você não é para mim, não é para o vizinho, não é para o tio. Então, de a pessoa ter essa consciência de que se eu tô tirando as medidas, né, e é para você, então não tem o porquê a gente emprestar essa meia, a gente dar essa meia. E aí vem um cliente, né, que já aconteceu, não, mas essa meia não tá dando certo para mim. Porque a que eu tava usando, que era da minha vizinha, tava muito boa. E não tava me apertando tanto, a gente explica, não, é que essa meia é para você. Então, mas tá muito apertada. Não, a função da meia, claro, né? Tudo dentro da normalidade. É apertar, fazer a compressão para jogar esse sangue em direção ao coração. Então, essa é a função da meia. Então, ela precisa ser uma meia de compressão. E aí a gente vai conscientizando, assim, aos poucos, né? E a gente sabe que o quão isso pode, como você já falou, dar problema mesmo, né? De usar a meia do outro. E a questão, assim, que eu já vi, né?
de lugares, assim, também. Não, mas não precisa tirar medida. Eu falei, não, mas precisa. Não, então eu vou comprar em outro lugar, porque lá não precisa tirar medida, assim. Não é esse, Não é esse pode, objetivo, né? pode ir, então, porque aqui a gente não tira medida, até porque tem farmácias que vendem, né? Por exemplo, vou até citar uma marca, que é a Kendall, né? E aí a gente explica, ela não é uma meia medicinal, os médicos acabam não indicando, porque é uma meia que a pessoa pode ir lá e comprar. Então, eu não sei se isso chega no consultório, Chega como também, que chega às vezes até pela acontece. internet também, né? As pessoas acabam comprando, né? Por esses sites chineses e enfim, né? Que acaba comprando a meia em promoção. Pague 2, leve 3 e enfim, para poder usar mais vezes. Mas a grande preocupação é isso realmente, né, Laís? Das medidas corretas para você ter o benefício do uso da meia elástica. Na verdade, a pessoa que acaba comprando de qualquer forma, ela está realmente se enganando, porque ela acaba caindo totalmente do propósito do benefício de uma meia elástica. E caindo num malefício ou naquela forma que a gente chama de tipo, não faz sentido e tá ali só para ter, né? Só para dizer que usa. Para dizer que usa de enfeite, né? Então, a nossa preocupação também como médico, e eu fui treinada na angiologia pelas minhas professoras na época do Rio, para a gente medir os pontos corretos da perna. E muitas vezes não é só o fato de medir, qual é a hora para medir de forma real essa perna, né? A gente acaba tendo o edema postural, que é o inchaço ao longo do dia, que vai inchando a perna, né? Então, imagina eu tô atendendo um paciente 5:30 da tarde, 6 horas. Se eu for fazer a medida, não é uma medida real do paciente. Se a gente acaba orientando, vai no parceiro de confiança, vai no médico, que vocês têm toda essa estrutura, essa organização para medir de forma correta o paciente também. Isso é importante, né? Então, quando você compra uma meia sem verificar medidas ou pela internet, cai por terra o objetivo da meia, né? Acaba sendo uma meia muito apertada ou muito frouxa. Daí não faz sentido. Não vai fazer o efeito. Daí, até a gente tira as medidas, explica, seu tamanho deu médio. Ai, não, mas eu não quero médio, eu quero G. A gente, ai meu Deus, mas não é assim. Então, assim, aqui tá só. Aí a gente tem casos, que eu vou ser bem sincera, que a gente abre a exceção, diz: olha, eu posso até te dar G, mas a gente não se responsabiliza e você vai conversar com o seu médico. Sim. Então, a gente deixa a pessoa bem ciente e consciente de tudo isso. E lá no consultório existe ainda essa resistência de usar a meia de compressão? Você sabe que eu sou exemplo, né? Então, eu exemplo, a Angelisa também, que trabalha comigo já há quase 17 anos, ela é outro exemplo que ela usa meias, ela tem benefício. Então, quando eu vejo que existe uma resistência, eu já levanto ou é a calça ou é o vestido, mostro até que é a minha meia. Por quê? Porque você tem que dar exemplo para as pessoas darem credibilidade para aquilo que tu prescreves também, né? Tipo, tá falando que a meia é boa para não inchar a perna, porque fica muito tempo sentado. Não, eu uso meia, tá aqui o benefício. E mostrar que existe, além do benefício, conforto, tem a estética da meia, tem muita coisa atribuída também, né? E a gente sabe que tudo na nossa vida evolui com o passar dos anos e meia elástica realmente evoluiu muita coisa, né, Laís? Da tecnologia, dos materiais, do tipo de meia, das cores, do tipo de elástico e fibra. Então, realmente dar atributos para essa pessoa que precisa usar a meia e ter benefício, ter um poder de escolha também, né? Sim. Então, quando você menciona que realmente na empresa de vocês têm uma gama enorme de cores, tamanhos, marcas, modelos, como isso te deixa com um poder de escolha maior ainda, né? E por que não escolher a meia com as medidas corretas para você ter ainda mais benefício do uso do produto? E até para depois começar realmente a falar bem da meia, porque é isso que a gente quer, que as pessoas usem de forma adequada para sentirem realmente o benefício delas. Sim, e até é interessante que a gente participou de um congresso, assim, de meia de compressão, e saiu um estudo que uma pessoa ela pode ter até comprar, enfim, ter até 5 pares de meia. Isso é uma realidade. Então, assim, a partir do momento que a pessoa chega com a receita, né? É uma 20-30 ou uma 15-20, uma suave compressão, e a gente dá aquele leque de opções,
a pessoa fica, não, então eu vou querer uma de cada, vamos supor, né? Então eu quero uma rosa, eu quero uma azul, eu quero uma bege, eu quero uma preta e uma cinza. Então, assim, a pessoa tem esse poder de escolha para estar usando, dizem, né, que o ideal é a gente estar usando a meia uma vez por dia, lava e utiliza todos os dias, para que ela volte à compressão correta, porque tem pessoas, às vezes, que chega pra gente e fala, eu comprei a meia e ela tá caindo. Aí a gente vai a fundo, vai fazendo perguntas. Você tem lavado a meia? Não, eu não lavei ainda. E aí já faz 10 dias que a pessoa comprou. Tá usando a mesma. Então, a gente sempre explica, dá um exemplo, né? A meia de compressão, ela é igual uma calça jeans, né? Então, você usa o primeiro dia, tá bem apertadinha lá, tal. O segundo dia, tá um pouco mais apertada, tudo certo. No terceiro dia, ela já pegou a forma da tua perna, né? Então, ela já tá mais frouxa. E a meia de compressão é a mesma coisa. Então, a gente precisa lavar ela para que ela possa voltar à compressão, né, normal. Então, a gente pega muitos casos, dúvidas também, a pessoa não, né, desconhece, mas que hoje a gente tem essa gama, essa possibilidade da pessoa escolher e ver o seu estilo, ver o seu dia a dia, né, combinar com a roupa, enfim, o homem também ter essa liberdade de ter a ponteira aberta, ter ponteira fechada, preta, cinza, enfim. Então, e até a gente fez um levantamento no ano de 2023, nós vendemos mais de 2.500 pares de meia. Então, de que forma que a gente vê isso? Como as pessoas estão aceitando, como as pessoas estão se conscientizando, e a gente explicar também que as meias elas têm validade de compressão, né? Tem meias aí com 4 meses, tem outras de 6 meses, então a gente está passando isso para o cliente, porque ele precisa mudar, né? Trocar a meia, comprar outra, porque chega uma hora que ela já não está mais fazendo aquele efeito que ela tem a função dela que é fazer. Então, tudo isso a gente explica. É importante que as pessoas tenham essa percepção, né? De que assim como qualquer outro item do teu vestuário de uso contínuo, né? Uma calcinha, um sutiã, é importante, vai chegar um momento que você tem que ter mais pares ou mais peças para que você possa higienizar da forma adequada e ter o benefício do uso da peça, né? Eu sempre brinco, assim como um sutiã, ninguém compra um sutiã muito apertado, muito frouxo, porque não faz sentido também. E a meia elástica é a mesma coisa também. Com certeza. Até a gente já falou também sobre um pouquinho ali sobre a trombose de viajante, né, que a gente diz. E a viagem, né, que eles conscientizam é acima de 2 horas, para a gente sempre utilizar a meia de compressão. Desde, mas é só avião? Não, é carro, é ônibus. Então, assim, toda viagem de longa distância que você vai ficar ali com a perna parada, já tem a indicação de usar uma meia, né, de prevenção. Tem a meia, claro, que a gente até trouxe aqui a meia de viagem, mas também nada impede de ser a meia de suave compressão, a de prevenção bege, que também vai fazer a sua função. Então, eu imagino, assim, um cenário, né, a pessoa se programando, né, indo lá, tudo certo, fazendo uma viagem, programando todos os passos da viagem e reservando tudo com a família. E aí acontece, né? Você tá lá no avião ou chega de viagem e aí dá uma trombose. Para tudo, né? Para tudo. A pessoa vai, talvez, para um hospital, às vezes até internacional, vai para um hospital, como que vai fazer? E aí a pessoa, poxa, era um detalhe, né? Um detalhe de prevenção que você poderia prevenir tudo isso, essa dor de cabeça, esse incômodo com a família. E aí a gente acaba tendo, né, que pensar nisso também. E o preparo, né? Quando você vai ter esse momento de lazer e tudo mais, né? E eu falo porque eu faço uso das meias, não só na prevenção da trombose, mas como te dá um conforto em relação à panturrilha, à musculatura e tudo mais, para você desfrutar da viagem, sabe? Eu posso chegar cansada mentalmente, mas o corpo jamais. Porque realmente dá um gás a mais o uso da meia como prevenção, que quem estiver usando ou for usar vai lembrar disso que eu falo. Você ganha aquele plus para poder usufruir muito mais esses dias com a família ou na sua viagem dos sonhos. Use você a sua meia de prevenção para viagem, que é maravilhosa. Realmente, eu até fiz um vídeo recentemente, né, que eu também uso, né, meia de compressão.
E a sensação de tu chegar em casa depois de um dia assim, ó, cansativo, tu sobe, eu, né, subo da escada, ando e tal, e tu vê a tua perna assim, ó, desinchada, sem dor, sem aquela dor de cansaço, é maravilhoso, né? É muito bom. Ai, mas é chato ficar botando... Gente, entra na tua rotina do dia a dia que já vai automático, assim, já... Ai, não posso esquecer minha meia. Então... eu sempre digo, quem tem dificuldade, às vezes, de lembrar, deixa do ladinho da cama, assim, algo no lugar visível, perto da roupa onde vai pegar, enfim, que aí vai entrando na rotina, porque depois que tu desfruta dessa sensação boa de ter e chegar em casa e não ter esses sintomas, é irreversível. O melhor momento é saber que você vai ter o desconforto, de repente, eu tenho que colocar. Mas jamais o desconforto de tipo, ai, que perna cansada. Sim. É bem diferente. Sim. Muito bom. E até algo que eu gostaria de também trazer aqui pra gente é sobre o uso da meia antitrombo, né? Porque eu tô vendo agora que além das cirurgias, que era mais comum, a bariátrica, tá vindo também as cirurgias ortopédicas, até uma que me chamou muita atenção são dentistas indicando meia antitrombo. Porque às vezes vão fazer uma cirurgia muito longa, enfim, e eu assim, poxa, que legal, né? Que isso tá sendo bem informado e os clientes vindo, então... A importância dessa meia antitrombo, às vezes as pessoas, mas precisa mesmo? Assim, gente, precisa, porque é um cuidado, né, que você tem uma prevenção de um problema, meu Deus, é enorme, um pequeno detalhe, né, como a gente sempre diz, que é a prevenção. Então, de que forma que a antitrombo, ela também atua, né, dessas formas na cirurgia? Então, é importante a gente, né, ressaltar que realmente hoje em dia a tecnologia percebeu que a antitrombo, que é essa meia com uma, de certa forma, suave compressão, só que ela é uma meia longa, né, uma meia que você vai usar na perna toda, ela tem esse benefício para que você não faça coágulos na perna, que você não tenha a trombose. E quando você estabelece que é para vários tipos de cirurgia, inclusive juntando os dentistas, né, e a gente vê hoje em dia que tem muita ortognática, que é do bucomaxilo, que são cirurgias mais demoradas, que mexe na mandíbula e tudo mais, a pessoa fica deitada muito tempo. E como isso é importante, né, você ter essa expansão que foge do vascular e vai para outras especialidades médicas, outras especialidades da área da saúde, que envolve o dentista, o fisioterapeuta. A gente sabe que tem outros profissionais que podem estar orientando também, que indica muito. Obstetra, né? O cirurgião plástico, o cirurgião de estômago também, que faz a bariátrica, a ortopedia em si, em geral. Então, a gente acaba tendo uma linha muito ampla de profissionais que podem estar orientando. E em caso de algum desconforto na hora de prescrever, direcionar para o vascular. Sim. Né? Mas, no geral, assim, as pessoas estão muito mais conscientes que existem formas de prevenir. E uma coisa que eu não posso deixar de falar aqui é que a antitrombo, ela é uma meia fechada, ela é uma meia lacrada, né? Então, é uma meia que ela é esterilizada para que você use dentro do centro cirúrgico. Então, às vezes, a gente tem aquele cliente ou paciente que é meio curioso, quer saber como é que fica na perna, é para deixar o pessoal, a equipe lá da cirurgia organizar a sua meia, não pode abrir antes. Isso é importante falar, a gente sempre orienta, assim, ela vai lacrada, né, então não pode abrir, só pode ser aberta lá no centro cirúrgico. Então tá, então a pessoa já fica até meio... Mas não, a gente também sempre orienta. E também um outro tipo de meia que a gente vem também vendo um resultado muito expressivo e os profissionais também como personal, profissionais da área do esporte vem também indicando bastante, são as meias esportivas. Nós temos a opção da meia completa, né, com pé fechado, né, e várias cores também. E temos a polaina, que ela pega do tornozelo até a panturrilha. Então, são modelos que a gente vem agregando também na venda, porque acredito que a gente possa estar vendendo ali, na hora da venda, mostrando tanto a meia para o dia a dia, né, para a pessoa ali utilizar, e também as esportivas, se a pessoa é ativa, enfim, pratica, até uma simples caminhada já é indicado. Então, de que forma que a meia esportiva, ela vem sendo também lá no consultório, sendo uma indicação? Então, sabe que muitas vezes as pessoas, os atletas, ou as pessoas que praticam atividade física de uma forma mais rotineira,
elas vêm alguma pessoa mais notória usando e vem questionar, mas eu teria benefício também com o uso da meia? A gente acaba explicando, né, que quando você faz essa compressão da musculatura, você melhora o teu desempenho, né, durante a atividade física, porque você acaba retendo menos líquido na periferia e jogando esse líquido para ele melhorar o fluxo sanguíneo, para o teu coração receber na plenitude todo o volume que ele mandou receber de volta. E você ter o que a gente chama de performance, melhor do teu débito cardíaco. Então, além de você ter menos incômodo pós-atividade física, que é aquela dorzinha, exagerei na academia ou exagerei na corrida, né, que a gente acaba tendo esse desconforto, você diminui essa chance desse desconforto e melhora teu rendimento durante a atividade. Uma outra questão que é importante eu falar para as pessoas que estão buscando o uso da meia esportiva é que ela tem um desenho diferente por algum sentido, né? Então, a meia bege, a tradicional, ou digamos uma preta, ou outra meia, ela não tem o mesmo desenho. Como se fosse esse aqui, né? Ele tem um desenho. No... As pessoas, mas por que é diferente? Porque esse desenho, ele acompanha os grupos musculares para otimizar a contração de grupos musculares específicos da batata da perna, da panturrilha. Então, olha quanta tecnologia numa meia esportiva. Porque tem um design legal e tal. Não, na verdade, tem uma explicação para isso. Tem um objetivo muscular para promover ainda mais o teu desempenho muscular e melhora do teu retorno venoso. Então, as meias elásticas, elas são diferentes por isso, na parte do esporte. Até a questão também climática, né? Então, a maioria das meias hoje já tem esse suporte climático para não esquentar, enfim. Mas as de esportivas, elas também têm de fazer com que o suor transpira, então para não ser uma meia quente. Sim. Então, às vezes a gente pensa, poxa, mas é só uma meia e tal, que caro, né? Às vezes as pessoas questionam. Gente, eu fui na fábrica, eu vi como que é o processo disso. Não é simplesmente bota numa máquina lá e faz. É um processo, é minimalista, assim, né? Os detalhes e tudo. Então, é todo um estudo, toda uma tecnologia por trás disso para ter um resultado que a gente espera. Bom, doutora, é isso. Acho que se deixar a gente vai falar sobre N assuntos aqui, mas eu acredito que a gente conseguiu dar um resumo aí sobre a trombose, um resumo sobre prevenção, sobre conscientização mais uma vez. Agradeço, né, em nome da OMEDIC pela tua disponibilidade, por estar aqui trocando essas informações com a gente, pela parceria, pela amizade, também confiança que a gente tem, eu tenho tanto no seu trabalho e também sei que você também indica ao OMEDIC, então agradeço por isso e te parabenizo mais uma vez, né, por toda a tua dedicação na sociedade, da forma que você faz, de estar de leste a oeste, do sul ao norte de Santa Catarina. Eu sei que tu faz isso com muito amor e muita dedicação. Então, fica aqui o meu agradecimento por todos. E, com certeza, teremos outros episódios, né, de outros assuntos aqui para a gente poder compartilhar. Então, queria agradecer novamente a esse convite especial, né? E falar que esse meu Pix deve à minha meia de prevenção que eu uso sempre também. Sim. Então, todo esse meu movimento tem um sentido, né? A gente tem que usar. E o trabalho de vocês é ímpar, né? A gente sabe da qualidade que vocês têm como empresa. Desejo todo o sucesso do mundo para a nova unidade restabelecida e com muitos projetos. Parabéns a todos. Muito obrigada. E é isso, pessoal. Chegamos ao fim do nosso 6º episódio do OMEDIC Podcast. Obrigada por você estar acompanhando a gente aqui até o final e convido você a se inscrever aqui no nosso canal, a curtir e a comentar o que você achou, o que você espera dos novos episódios e também a seguir a gente lá no Instagram, @omedicsaúde. Muito obrigada e até a próxima!